Oi pessoal, meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, o meu canal é Possível Sair da Caverna e hoje então vamos conversar sobre o juiz de garantias. O juiz de garantias ele tem uma importância realmente fundamental dentro daquilo que é o direito penal brasileiro. Qual é a sua fundamental função? Garantir as garantias daquele sujeito, daquele indivíduo, daquela pessoa que esteja sofrendo a persecução criminal ou todo aquele processo investigatório. E ele, juiz de garantias, ele tem essa possibilidade de garantir a essa pessoa que ela não tenha nenhum tipo de constrangimento dentro dessa fase que é uma fase investigatória. Ora, se o juiz de garantias não será o juiz que vai decidir depois a questão, se o juiz de garantias ele apenas acompanha essa primeira fase, inclusive legitimando a coleta de provas, para que não haja nenhuma alegação depois de que houve algum tipo de constrangimento, por que tanta resistência? Por que tanto problema? Por que tanta gente é contrário à figura do juiz de garantias? Ora, num país como o nosso, em que o direito penal, observe, é direito penal, eu não estou preocupado em entender as condições do crime e eu estou muito pouco preocupado em entender as condições de quem pratica o crime. Eu já vou partir do princípio da pena, ou seja, da resposta que o Estado vai dar àquele indivíduo ou indivíduos que venham a cometer o chamado ato típico, ou seja, a ilicitude, o ato contrário à lei. Isso mostra que toda a nossa estrutura dentro da área penal é uma estrutura extremamente autoritária, é uma estrutura extremamente rígida, vingativa e dura. Esse processo do juiz das garantias, ele começa a quebrar um pouco essa contaminação que muitas vezes acontece quando um único juiz acaba, na verdade, de alguma forma atuando também dentro da parte investigativa e depois na parte em que ele vai dar a instrução em si. Ou seja, ele se contamina pelas provas que de alguma maneira ele vai coletar e depois ele mesmo vai julgar. Ou que ele vai acompanhar na colheita de provas, ou que ele depois vai decidir. Ora, esta é a grande função do juiz das garantias. A gente fala tanto em democracia, a gente fala tanto em direito de cidadania, que isto é realmente uma mudança de paradigma dentro do direito brasileiro. Sair desse sistema inquisitorial, inquisição, aonde há, sem dúvida nenhuma, uma relação desproporcional entre o Estado, de um lado, e a parte, o sujeito representante da sociedade do outro, para um sistema acusatório. E aí a importância do juiz das garantias. Claro, muita gente que, por sinal, defende, e aí é o outro lado, a presença do juiz das garantias, defende porque supostamente ele seria imparcial. É impossível ser imparcial. É impossível ser imparcial. Eu não tenho como entrar em alguma condição racional dentro da sociedade humana e aí dizer assim, bom, eu só estou observando, não tem nada a ver comigo, vou só fazer a minha função e chegar a um resultado. Não é por aí que as coisas funcionam. É óbvio que há um envolvimento. O envolvimento é emocional, o envolvimento é psicológico, o envolvimento é racional. Mas com a possibilidade de dois juízes, a parte vai ganhar mais a chance de alguma forma, ampliar o seu leque de defesa. Para advogados penalistas, criminalistas, é fundamental a presença de um juiz de garantias. Ele estará mais próximo, inclusive, das demandas. Ele vai, inclusive, desenvolver uma maior sensibilidade àquilo que é o processo investigatório. Obviamente que para desenvolver tal sensibilidade, ele não pode ser imparcial, ele será parcial. Mas aí o próprio sistema, né, já que o sistema é o nosso grande adversário, o sistema ele vai propiciar dois juízes diferentes para dois momentos diferentes. E dessa forma, são duas compreensões, são duas capacidades de
competência jurisdicional de dizer o direito, de manifestar o direito, de proteger o direito, no benefício da parte, da pessoa. Então, quando o ministro Dias Toffoli, ministro-presidente do STF, em liminar, apenas prorrogou, o que ele quis foi responder aos críticos dentro do Poder Judiciário que eles estavam sendo, de alguma forma, obrigados a celeremente criar o juiz de garantias. Então, ele deu um prazo maior. Mas o que o ministro Fux fez, aí sim, com o liminar, derrubando a liminar do ministro Toffoli e deixando para o plenário se medir, sabe-se quando, essa decisão, atende às corporações, atende a uma visão dura, uma visão pragmática, uma visão nada democrática. O país ele precisa mudar em todos os seus setores. Não é só na relação com o Estado menos corrupto, não é só com partidos mais éticos, não é só mais com candidatos comprometidos com a sociedade, nem com uma sociedade mais participativa e cidadã. Também dentro do Poder Judiciário. Também o Poder Judiciário tem que começar a se desmembrar, a abandonar as suas condições aristocráticas de controlar completamente esse poder da linguagem da decisão. E aí, o juiz das garantias é apenas um passo importante, que parece que, lamentavelmente, nesse momento ele vai ficar se medir, ele vai ficar, sabe-se quando, para que se possa, então, realmente permitir a quem está sofrendo algum tipo de investigação ter a presença de um magistrado com seu conhecimento, mas principalmente com a sua responsabilidade com os direitos fundamentais, que em muitas partes desse país, pessoal, não existe Grissom, não existe a lei e ordem, CSI, não existe esses procedimentos que a gente está acostumado a ver na televisão, no cinema. O processo de investigação, muitas vezes aqui no nosso país, ele é cruel, não necessariamente para quem espera uma decisão do Poder Judiciário e da Justiça, mas ele é cruel para quem supostamente é o autor do delito. Os equívocos, os erros, as dificuldades que um advogado criminalista enfrenta hoje no Brasil está muito determinada pelo fato de que o sistema, na sua essência, é duro, é reacionário e pouco democrático. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, meu canal é Possível Sair da Caverna. Um abraço, pessoal, até o nosso próximo encontro.